Fala pessoal, vamos dar sequência ao nosso curso aqui. A gente vai estar falando agora sobre regras de declaração para arquivos fontes, tá bom? Pensa no arquivo fonte como um arquivo que você tem tudo que você precisa dentro dele. Esse seria seu arquivo fonte, né? Com todas as informações ali, detalhes do arquivo, né? Esse arquivo, a primeira regra aqui para esse arquivo é que ele tem que ter um nome, né? O nome do arquivo. E o seu arquivo vai ter que ter extensão .java. Então você tem lá uma classe lá que você chamou de minha classe, que é um arquivo que você está criando. Na hora que você for salvar esse arquivo tem que estar com .java. Se eu tivesse uma classe lá, por exemplo, produto, então teria que ser produto.java. Então todos os seus arquivos que você for salvar, você vai salvar como .java. Essa é uma das regras que a gente tem aí, tá bom? Por arquivo fonte. E esse arquivo também, ele pode estar dentro de um pacote. Pacote é como se fosse um armário com várias gavetas e cada gaveta fosse nomeada e você colocasse dentro das gavetas só aquilo que está relacionado àquela gaveta. Então pensa num pacote onde eu vou colocar tudo relacionado àquele pacote. E o pacote ele tem que estar tudo em minúsculo, o endereço do pacote, o nome do pacote. E ele vai ter uma palavrinha reservada chamada package. Tá? Toda vez que você vê essa palavra package, você sabe que é um pacote, tá bom? E aí você vai seguir uma regra aí também, né? Uma conversão de nomenclatura, uma conversão de nomenclatura de nome de domínio reverso. Aí aqui eu coloquei um exemplo, né? Com minha empresa.projeto, tá? Mas você poderia, no meu caso, eu coloco assim, br. O nome da minha empresa, DFCode Lab, projeto, certo? E você pode ter vários pacotes, não um pacote só, você pode ter vários e separar pelo que você precisa, né? Pelo domínio ali, por exemplo. Você tem ali br com minha empresa ponto produto, coloca tudo de produto lá dentro. Tem um pacote de venda, coloca tudo de venda lá dentro. E aí você pode também, através do import, que a gente vai ver agora logo em seguida, utilizar classes de um pacote diferente, tá bom? E o que é o import? Importações. O que é o import? Eu estou num pacote de produto e quero importar uma classe de venda. Eu posso fazer esse import. Eu posso utilizar aquela classe de venda dentro da minha classe ali de produto, através do import. A gente vai ver daqui a pouco um exemplo disso daí, tá bom? Então eu tenho essa possibilidade, através da palavra reservada aqui, import, eu posso importar alguma coisa para dentro de um pacote diferente, né? Beleza? E a declaração de classe, outra regra. No arquivo fonte eu só posso ter uma classe pública, tá? Em um arquivo fonte eu só posso ter uma classe pública, beleza? É o que eu coloquei aqui, ó. Pode conter apenas uma classe pública, certo? Dentro de um arquivo fonte, você só pode ter uma classe pública. Entretanto, dentro de um arquivo fonte, você pode ter mais de uma classe não pública, beleza? Então, dentro de um arquivo fonte eu posso ter uma classe pública, mas posso ter mais de uma classe não pública, beleza? Então, a gente já viu até aqui que dentro de um arquivo fonte, eu tenho pacotes, eu tenho importações e tenho a declaração da classe. Tá? Tudo isso faz parte das regras para a definição do arquivo fonte ali, né? E o arquivo fonte vai ter um nome, que é a primeira regrinha nossa ali. Eu coloquei uma imagem aqui, só para ilustrar isso daí. A gente vai ver isso na prática ainda, tá? Então, olha só. Aqui, ó, onde está esse carinha em azul aqui, nesse ponto eu tenho aqui uma classe. A minha classe chama ViaCep CTRL, que é via CEP Control. Ela está dentro de um pacote aqui, ó, chamado BR com, aqui, ó, BR com DFS Code 7 via CEP. Isso é um pacote, tá? E dentro desse pacote eu ainda criei um outro cara chamado controller, certo? Então no final ela está dentro de BR com DF Code via CEP Controller. Tá? Por quê? Porque dentro do ViaCep eu criei um outro cara também chamado DTO, certo? Então quando chegar no ViaCep eu tenho o controller e depois também eu tenho outra subdivisão que é o DTO, tá? Então eu criei aqui um pacote, o pacote está todo em minúsculo, certo? Se você observar aqui, está todo em minúsculo, pacote, e coloquei as minhas classes dentro dos pacotes que eu quero. E aí tem um detalhe, observa do lado direito aqui agora, que a primeira declaração do arquivo, aqui ó, a primeira declaração do arquivo é o nome do pacote. Então essa classe aqui, ó, essa classe, se eu observar a classe aqui, ó, ViaCep Control, essa classe está dentro desse pacote. Essa classe está dentro do pacote BR com
def code set via CEP controller, beleza? E se você olhar aqui na estrutura do lado esquerdo, também está dentro do controller, tá? E olha um detalhe, entre o pacote e o nome da classe, eu tenho os imports, ó, dentro do aqui, né, dentro do arquivo fonte, entre o pacote aqui, que é o package, e a classe, eu tenho os imports, ó. Tem vários imports aqui. Eu estou importando outras classes de outro pacote. Então, se eu observar aqui, por exemplo, ó, eu estou fazendo um import aqui dessa classe aqui, hash template. Ela está nesse pacote aí, ó, certo? Da mesma forma, eu estou importando aqui, ó, br com via CEP DTO, endereço DTO. Se você observar, esse endereço DTO está dentro do pacote DTO, certo? Ele está aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Endereço DTO. Beleza? Então, olha só, esse daqui, ó, aqui em cima, é o meu, esse daqui é o meu arquivo fonte, via control.java. Salvei ele com esse nome aí. Esse é o meu arquivo fonte. Dentro do arquivo fonte eu tenho o package, que é o endereço aonde está a minha classe, né? Depois eu tenho os imports das classes que eu preciso para esse arquivo fonte, e depois eu tenho aqui a classe em si, né? Public class via control. Eu só posso ter uma classe pública dentro de um arquivo fonte, mas eu posso ter mais de uma classe não pública dentro de um arquivo fonte. Beleza? Então daqui a pouco a gente vai fazer laboratórios e isso aí vai ficar mais fácil ainda o entendimento. Valeu, pessoal!